tarde! Hoje no programa vamos saber como manter o peso no inverno. O frio realmente desperta nosso apetite. Tendemos a procurar alimentos mais calóricos e por essa razão surge a dúvida: é possível manter o peso durante o inverno? Convidamos a doutora Vivian Pian, é assim que pronuncia, doutora? Isso nutricionista, mesmo. E hoje vai estar nos ajudando, porque, doutora, é difícil manter o peso. Chegar no peso a gente até consegue, Exatamente. Mas manter o peso é cruel, né? É o mais complicado, né? Boa tarde. Foi um prazer estar recebendo a senhora. Boa tarde, prazer também estar aqui com a Thaís, né? Boa tarde, doutora. E os nossos endereços? Isso. Você pode participar conosco pelo telefone 5644-5210, pelas nossas redes sociais, o e-mail vocêmulher@r7.com, pelo Facebook Você Mulher TV e pelo Instagram Você Mulher. Isso mesmo. E no nosso segundo bloco nós vamos conhecer a história da Kátia, que viveu um casamento de aparência e marcado por muitas traições. Mas isso é no nosso segundo bloco. Agora nós vamos à matéria do dia e a gente já volta com a doutora. Como se alimentar corretamente sem pesar no bolso? A solução não está tão distante quanto parece. Alimentos integrais, dieta ou reeducação alimentar? Na hora de tomar aquele café da manhã, qual seria a sua primeira escolha? Um pãozinho integral? Ou naquele almoço no horário de trabalho, o arroz integral está no seu prato? Nessa reportagem, vamos falar sobre os alimentos integrais e todos os benefícios para o nosso corpo. Que os alimentos integrais fazem bem para a nossa saúde, isso todo mundo já sabe. Mas existem muitas pessoas por aí com dúvida em relação a esses alimentos. E a nutricionista Marcela vai nos explicar um pouquinho melhor. Marcela, qual que é a importância desses alimentos no nosso organismo? Bom, os alimentos integrais, eles têm uma película que não foi retirada, diferente dos refinados, os alimentos que a gente chama, por exemplo, com farinha branca ou um arroz branco. Essa película que torna o alimento integral mais íntegro, ela tem muito mais nutrientes, muito mais vitaminas e minerais e também não elevam a glicemia no sangue. Quem não gosta daquele pãozinho do café da manhã? Pois é, esse pãozinho ele pode ser feito com uma farinha branca, como essa, ou uma farinha integral, como essa aqui. Para vocês terem uma ideia em relação a fibras dessas farinhas, a doutora vai explicar pra gente. Meia xícara de farinha branca tem em média 2 gramas, 2,5 gramas de fibra alimentar. Já a farinha de trigo integral, ela vai ter 5 gramas, mais que o dobro, muitas vezes, de fibra do que a farinha branca refinada. Existem 2 tipos de fibras alimentares, as fibras solúveis e as insolúveis. As fibras solúveis estão presentes principalmente na aveia, na cevada e nas leguminosas. Sua ação no organismo se dá no controle da absorção de gorduras e açúcares, sendo indicados para aqueles que sofrem de diabetes e importante para quem quer manter ou diminuir o peso. Já as fibras insolúveis estão presentes nas cascas dos alimentos e nos farelos de cereais. A utilização dessas fibras para o organismo é principalmente para a saúde intestinal. Esse tipo de fibra é o mais utilizado para o tratamento de constipação intestinal. E é importante a gente lembrar que a fibra tem sempre estar associada a um alto consumo, alta ingestão de líquidos. Então, de água é super importante, porque senão o efeito é o contrário, tende a prender o intestino. Mas com tantos tipos de pães integrais no mercado, como saber qual o melhor para a nossa saúde? Os pães que indicam nas embalagens 7, 9 e 12 grãos apresentam maior teor de fibras, e quanto maior a quantidade de grãos, mais será a de fibras. O pão preto exige uma maior atenção. Ele geralmente é feito com farinha integral e açúcar caramelizado. Então, se você for diabético, melhor evitar.
O pão com aveia é recomendado principalmente para quem deseja baixar o colesterol. Já os pães com linhaça atuam diretamente no equilíbrio hormonal feminino. Vale a pena trocar aquele pãozinho branquinho pelo pão integral? Vale muito a pena. Em termos calóricos, a gente tem quase a mesma coisa, só que benefícios para a saúde infinitamente maior. Ou seja, tá na hora de começar a mudar os costumes, né? Exatamente. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. Doutora Vivian, como é difícil manter o peso, né? E por que essa probabilidade é grande no inverno da gente engordar? Porque no inverno, nosso corpo ele requer chegar numa certa caloria para entrar na temperatura ideal do corpo. Então, buscam alimentos mais calóricos para esquentar, né, o nosso organismo. E nessa época do ano, a gente tem muitos alimentos calóricos, né? Então, no inverno, chocolate, feijoada. Tudo que é gostoso, né? Mas com moderação pode não né? é nada proibido, entendeu? Tem como moderar a quantidade. Que eu acho que fica complicado isso. O não pode. Exatamente. Né? Jamais dizer não, porque aí aguça mais a vontade. E como que a gente pode regularizar nessa época do ano essa alimentação? Trocando ingredientes. Então, alimentos calóricos a gente consegue alterar para similares, né? Com menos caloria, que dê o mesmo sabor na porção alimentar. Então, por exemplo, fondis com queijos menos amarelos. A parte do fundi doce com chocolate amargo, porque aí diminui caloria de gordura, diminui caloria de açúcar. Frutas secas ajudam bastante nessa época do ano também. E existe uma faixa etária que, infelizmente, nessa época do ano engorda mais, né? Nesse período aí. Não só nessa época do ano. Na verdade, existe a faixa etária que tem o metabolismo menos acelerado, que é a faixa etária adulta, né? Depois que a gente sai da adolescência, o metabolismo diminui, até pelos hormônios modificarem, mas não necessariamente nessa época do ano. Em todas as épocas do ano, a faixa etária adulta é mais difícil perder peso do que na adolescência. E adulta, quanto mais vai indo para esse adulto mesmo, vai piorando, né? Vai dificultando. E quais as dicas que a senhora poderia nos dar para manter esse peso agora nessa estação? Fracionar o máximo possível na alimentação. Então, por isso que a gente pede tanto para comer de 3 em 3 horas. Então, não é bonito se ver comendo de 3 em 3 horas. Esse fracionamento não deixa você com grande apetite. Então, você não come uma grande porção nas principais refeições se fizer os lanches intermediários. E aí a gente vai buscando alimentos que deem saciedade nesses intervalos para não ter um grande apetite na principal refeição. Doutora Vivian, quando a senhora fala de 3 em 3 horas, qual a média dessa porção? Que seria essa quantidade? Porque tem gente, não, eu como de 3 em 3 horas. Exatamente. Mas é um pão francês. Tem que ser frutas, iogurte. Eu coloco bastante a semente de chia no cardápio do paciente, que traz essa saciedade e tem baixíssima caloria, tem muitos nutrientes a chia. E aí traz essa parte de saciedade nos lanches intermediários, junto com o iogurte, e a fruta já é o primordial. Entendi. E, doutora, e os alimentos diet light? Às vezes a gente pensa assim, mas eu não, né? É diet, vou comer um pouquinho mais. Não é à vontade. Todo produto light, ele tem redução de caloria. Ainda vai surgir uma lei, né, em que coloque no mínimo 25% menos para ser considerado light, só que ainda não existe isso. Então, se ele tem menos caloria, ele já é considerado light, é colocado em letras garrafais, né, light, aí a pessoa acha que pode à vontade, mas ele ainda tem caloria. Diet é zero em algum nutriente. Pode ser em açúcar, na maioria dos produtos, pode ser em sódio. Diet é zero, light é redução. Então, não é à vontade de maneira nenhuma. Disso, que tem muita gente que não sabe a Confunde diferença, né, do diet e do light. E vai, come mesmo. Pode à vontade. Pode à vontade. Doutora, e os doces? Porque é tão difícil, né? Ainda mais a mulher, né? Ficar sem o docinho. Quando a gente está numa dieta, é necessário tirá-los mesmo? Ou, como a senhora bem colocou, substituir aí um chocolate amargo? Sim, mas mesmo os doces, nós podemos ter porções ideais. Então, a gente não precisa cortar, e sim diminuir a quantidade e a frequência durante a semana. Numa dieta alimentar, numa reeducação alimentar, nada é proibido.
a não ser que a pessoa tenha alguma patologia, por exemplo, um diabetes, aí a gente zera mesmo o açúcar, porque não pode por essa patologia do paciente. Não necessariamente pela dieta. Exatamente. Agora, quando é uma dieta de emagrecimento, eu não gosto nem da palavra dieta, né? Dieta tem começo, meio e fim. A reeducação alimentar é para a vida inteira, então a gente precisa ter esses itens. Gordura, doces, na porção ideal. Assim a pessoa faz com mais tranquilidade também. E a gente vê o resultado quando se reeduca mesmo, né? pra Quando vida é inteira. dieta, aí tem esses lançamentos. Dieta da lua, dieta do sol, dieta da água, dieta da sopa. E a dieta não para. Modismo, né? Mas quando se reeduca, a gente vê resultado mesmo, né? Para a vida inteira. E agora, deixa só, mito ou verdade isso? Porque dizem que se eu tomar água em jejum, eu já sei a resposta, mas... né? Tem até com as gotinhas do limão, né? Tem gente que bota gotinha disso, gotinha daquilo. Água em jejum emagrece? Não. A água ela é importante em todo o período do dia. Então, outro item que nós devemos fracionar no decorrer do nosso dia. Eu sempre calculo 35 ml por quilo de peso, porque é o ideal de água do indivíduo. Não são 2 litros para todo mundo, entendeu? Então, assim, é pelo peso que o indivíduo tem que a gente calcula quanto de água ele necessita. E isso tem que ser fracionado, não adianta sentir sede e tomar tudo de uma vez, porque aí o organismo vai reter. E se eu consumir alimentos variados nas refeições, isso me ajuda até que ponto? Em tudo. Em tudo. Porque nós precisamos ter o controle de todos os macronutrientes, proteína, carboidrato e lipídio, que é a gordura, em todas as refeições, principalmente nas principais, almoço e jantar. Porque aí eu tenho o carboidrato que nos fornece energia, por isso que essas dietas zero de carboidrato perde esse peso de maneira muito rápida, mas o peso retorna mais rápido ainda. Então não tem a manutenção do peso, que é o que mais a gente tem importância. Então o carboidrato, a energia, a proteína, a construção das nossas células e a parte regulatória do intestino, que é a parte de fibras, verduras, legumes, frutas, que também tem que ter nessa porção alimentar. Porque quando a gente faz essa substituição errada, com certeza, mas eu estou comendo de 3 em 3 horas, eu estou comendo carboidrato, proteína, eu estou tentando aí dividir tudo certinho. E ainda assim, não estou emagrecendo. Mas eu também... A quantidade e a junção, né? Porque tem alimentos também que fazem esse efeito rebote. Exatamente. Se você ingere, por exemplo, num lanche intermediário, não tem necessidade, dependendo do peso, por isso que a gente tem que fazer o personalizado o cardápio, não tem necessidade de ter todos os itens nos intervalos. Nas principais refeições, sim. Nos intervalos, não, nem sempre. Depende do peso do indivíduo. Porque tem gente que, eu vou lá na internet, pego uma receita, uma dieta de 1.000 calorias, 1.500 calorias e ainda assim não emagrece. Como que sabe que para ele é necessário 1.000 calorias? E é o que a gente fala aqui, sabe, doutora? Que o que a gente faz é um momento de informação, trocar experiências, mas que não substitui uma consulta, né? Exatamente. Que não tem como, é isso que a senhora está bem colocando. A gente faz todo um trabalho personalizado, né? Então, de acordo com as calorias que aquele indivíduo necessita, nós vamos fracionar e vamos escolher os tipos de nutrientes próprios para aquele paciente. Entendi. E doutora, aquelas pessoas que falam assim, hoje eu não vou comer, amanhã eu posso, né, à vontade. Pode isso? De jeito nenhum. Senão a pessoa acaba ficando sem vergonha, né? Vamos dizer assim. Num dia, chuta o pau da barraca, come tudo que deve e no dia seguinte fica em jejum. O que vai acontecer no dia seguinte? Vai ter uma fome absurda novamente. E aí fica naquele efeito sanfona. O corpo retém toda a gordura, porque deixou de comer no dia anterior. Então eu costumo dizer para os pacientes, como se você tivesse caído numa mata. Você caiu numa mata, o teu corpo não tem uma reserva. Então ele vai guardar tudo aquilo que ele tem, ele não vai metabolizar, com medo de você não ter no dia posterior. Vai engordar mais ainda. Vai engordar mais ainda. É cruel isso. Doutora, eu vou pedir um intervalinho para a senhora, porque agora nós vamos a um intervalo programado e a gente já volta. Você está passando por problemas na vida sentimental como solidão, crise no casamento. Você percebe que nunca conseguirá ser feliz no amor.
você também participar de uma palestra ao vivo com Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do livro Casamento Blindado. As palestras acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E a entrada é gratuita. Doutora Vivian, e os medicamentos, eles são importantes para esse emagrecimento? A gente tem que pensar muito na manutenção novamente, né? Enquanto se toma alguma medicação para emagrecer, acelera o metabolismo enquanto você está tomando. Só que se você não tiver uma dieta junto com a medicação, você não aprende a comer. Então a medicação ela vai inibir o seu apetite, né? Porque ela mexe com hormônios no nosso organismo que inibem o apetite. Então a pessoa deixa de comer na porção que comia antes do remédio. Para de comer, vai perder peso. Só que quando para com o remédio, o metabolismo nosso natural acaba ficando folgado de certa forma. Então ele começa a ficar mais lento do que era antes da medicação. E aí a pessoa volta a engordar porque não aprendeu a comer e o metabolismo está mais lento. Aí volta o dobro. É esse que é o perigo. Doutora, essa todo mundo quer saber. Tenho uma vida super agitada. E não consigo fazer exercícios físicos. Como perder peso? Por isso a importância de procurar um profissional para se adequar aos seus horários, porque não é o paciente que se adequa ao profissional, e sim o profissional ao paciente. Então é por isso que a gente formula o cardápio de acordo com as necessidades do paciente, horários, se faz exercício, se não faz. Então as pessoas às vezes pensam, eu não faço exercício, eu não vou emagrecer. Só que se você também não controlar a alimentação, você vai engordar o dobro. E a alimentação ajuda no emagrecimento mesmo sem atividade física. É claro que a atividade física é importantíssima para quem pode, deve fazer, porque aí acelera esse trabalho de perda de peso. Mas para quem não pode, nada de pensar em ficar parado. Tem que já começar com a reeducação alimentar. Eu emagreci 25 quilos há 20 anos atrás com a reeducação alimentar. Não fiz atividade física na época, infelizmente não tinha condições. Hoje faço atividade física, então dá para recuperar esse tempo perdido. Claro que o conjunto é uma profissão casada, atividade física com a reeducação alimentar. Preciso desse segredo. Hein, doutora? E a gente sabe, hoje em dia é difícil a pessoa falar, lógico, a maioria, né? De falar, eu não consigo fazer um exercício físico. Porque dá uma volta no quarteirão com o cachorro, né? Já vai unir útil e agradável. Sim. De repente, evita, você tem elevador, opta pela escada. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer para se melhorar. Sim, né? Dá uma grande diferença, pequenos detalhes, né? Então, eu digo 30, 40 minutos no dia que você fique caminhando, já dá uma grande diferença. É porque existem pessoas que às vezes por falta de tempo mesmo, às vezes direto do trabalho, vai para a faculdade, volta meia-noite. Aí tem pessoas que realmente não têm um espaço para fazer o exercício físico. Mas eu costumo dizer, de 30 a 40 minutos por dia já dá uma grande diferença no organismo. E a gente sabe que para se eliminar esse peso, requer sacrifício e disciplina, não tem jeito, né? Vai existir momentos que você vai ter que diminuir um pouquinho mais para se reeducar. Mas e essa pessoa que ela fala, eu trabalho o dia todo, a minha vida é uma correria, como que eu posso seguir uma dieta? Eu não consigo. Então, por isso que eu digo, tem que se adequar ao paciente. Nós temos que formular o cardápio de acordo com os horários que ela tem. Então, não precisa necessariamente ter horários fixos, mas sim não deixar um intervalo muito extenso entre uma refeição e outra. É aí que mora o grande perigo. A partir do momento que a gente fica muito tempo sem comer, o organismo retém a gordura. Porque a senhora falando agora, eu estou aqui pensando. Quem olha e fala, meu Deus, como que ela conseguiu isso? Sem exercício físico, sem, de repente, para uma mesa de cirurgia. Mas eu garanto disciplina e determinação. Não é? Não tem jeito. Exatamente. É a chave, né? É o caminho mesmo que a pessoa tem que percorrer. Que aí é para a vida toda, né? Você aprende a se alimentar. Porque é fácil olhar hoje e falar assim, nossa, ela é bonita, como que tá saudável. Mas requer a disciplina, não tem jeito. Como para tudo na vida, né? Quis pagar esse preço, né? Exatamente. E às vezes a gente olha para uma pessoa que é um corpo ideal, ou que pelo menos a gente acha que seja ideal, poxa, como que ela conseguiu? Ah, eu não quero pagar esse preço, o que ela faz? Porque a gente vê hoje em dia na internet, as pessoas que eu acho isso muito bacana, o que é bom para mim, eu acho legal eu passar. Então existem lá
pessoas que se superaram de 70 quilos, a pessoa conseguiu emagrecer 10, 15, mostrando que é possível. Sim. Então, se é possível para ela, pode ser possível para mim. E assim, muitas vezes as pessoas pensam que é um sacrifício extraordinário. É um equilíbrio alimentar. Muitas pessoas olham para um cardápio de reeducação alimentar e falam, imagina que eu vou emagrecer comendo tudo isso. E param de comer. Parando de comer, não vai mexer com a balança. O organismo não trabalha, o metabolismo não funciona e aí que fica ruim. Não com alimentação equilibrada, com uma grande proporção, às vezes, dos alimentos. Às vezes comendo mais do que comia antes. Né? Não, tem que parar de Vou comer. parar de comer. Para emagrecer. Não é assim, não. E a gente vê isso claramente, né, doutora Vivian, que você... eu acho isso bem legal. Você come mais mesmo na dieta. Só que a quantidade é menor. Exatamente. A frequência porque você é maior. fraciona mais. E tem algum... A gente deixou de abordar algum assunto que a senhora acha importante para que essa mulher aí do outro lado que está brigando com a balança saber? Se equilibrar na alimentação, saber o quanto é capaz, porque todos nós somos capazes. Então, assim, as pessoas às vezes ficam cada vez mais desmotivadas com o peso, né, com o sobrepeso, com a obesidade, e vão cada vez mais comendo mais, ficando mais tristes, mais depressivas, e isso vai virando uma bola de neve. Então, ter aquele start de falar, não, agora eu vou começar. O início de tudo é fazer a reeducação alimentar, a atividade física e a reeducação alimentar. E isso, com certeza, o sucesso vai vir. E porque tem pessoas que têm isso na cabeça, em mente. Começar uma dieta fica caro. Eu vou gastar muito. E aí ela continua. Se você colocar na ponta do lápis o que se gasta com alimentação saudável, frutas, verduras, queijo branco, né, a parte saudável da alimentação, e o que você gasta com fast food, pizzaria, churrascaria, bebida alcoólica para quem toma, você vai ver que entre os prós e os contras, o que você ganha na saúde, o que você deixa de gastar com medicação depois. Era isso que eu ia comentar, porque aí você está ali comendo carboidrato, né? Que a gente sabe que é esse pico, né? Sobe, você se sente saciada, mas daqui uns 10, 20 minutos você já quer comer de novo. Com certeza. E aí, dependendo da alimentação saudável, a gente fica saciada, ainda mais se for uma fibra, você mantém um tempinho, mais né? tempo. E deixa de adquirir vários problemas de saúde, né? Estando com alimentação saudável. Saudável, exatamente. Então fica aí a nossa dica para você. Sempre a opção saudável é a melhor, né, doutora? Com certeza. Não tem como. Então agora nós vamos ao intervalo e a gente já volta com o nosso segundo bloco. Muitas vezes você se pergunta por que sofre tanto em sua vida sentimental. Talvez você não consiga encontrar a pessoa certa que te ame, te respeite, queira um compromisso sério e te faça feliz. E quando encontra essa pessoa, os momentos felizes de amor duram pouco e o que parecia um sonho torna-se um pesadelo. Como se não bastasse a dor da separação, existe também a dor de ser traída, de ser trocada por outra pessoa, de ser rejeitada, humilhada. Uma dor insuportável, que muitas vezes deixa marcas tão profundas a ponto de fazer com que você desacredite na possibilidade de amar e ser amada novamente. Porém, essa história de sofrimento e dor pode dar lugar a uma vida sentimental feliz e realizada. Dê um basta em seu sofrimento. Você pode ser feliz. Venha você também participar de uma palestra ao vivo com Cristiane e Renato Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do livro Casamento Blindado. As palestras acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E a entrada é gratuita. Desde muito cedo,
Os dias de Letícia não foram nada fáceis. Nós morávamos junto com a minha avó, até então não conhecia meu pai. E assim, minha mãe se casou novamente e me deixou morando com a minha avó. Letícia sofria pela situação em si, sofria pela dor que avassalava sua estrutura pessoal. Eu bebia, usava droga. Eu chegava querendo quebrar tudo na minha casa. E eu não me conformava com isso. Ela vinha me repreender, eu não aceitava. Chegou um ponto de eu quase agredi-la mesmo. Companhias lhe serviam como alento temporário. Porém, as más influências acabaram por corromper suas convicções e tudo culminava em mais dor e sofrimento. Comecei a frequentar lugares, né, como cemitérios. Praticamente todos os finais de semana nós íamos no cemitério, então lá a gente dançava em cima dos túmulos, usava drogas, andava junto com essas pessoas que eram traficantes. Cheguei a participar de assaltos, ajudava a praticar assaltos também à mão armada. Não bastasse todo o histórico de sofrimento vivido até ali, agora uma fatalidade seria a responsável pelo quadro de desespero que Letícia sucumbia, levando-a a acreditar que o suicídio seria a única solução para si. Eu tive um namorado, ele era usuário de drogas também junto comigo. E teve um período que a gente largou. Ele não aceitava, né, o fato da gente largar. Então foi onde ele cometeu o suicídio. E foi onde eu me aprofundei mais nas drogas ainda. Eu me aprofundei mesmo, passei também a desejar o suicídio. Tentei me enforcar. Quando eu vi que eu estava conseguindo, sabe, logo bateu aquele medo, eu desisti. Comecei também a me prostituir pelas drogas. Mas uma noite de insônia, única companhia constante de Letícia, acabou por trazer-lhe uma grata surpresa. Uma dessas noites que eu não dormia, eu ouvia a rádio. Então eu ouvia a programação da Universal. E nessa programação eu vi um testemunho semelhante ao meu. Eu criei um desejo dentro de mim de ir até a Universal. Então chegando lá... As palavras que vinham do altar tinham poder de transformação e Letícia prontamente entregou-se à certeza de futuro promissor que encontrava através da prática da fé. Dia após dia foi mudando, minha vida foi mudando, foi encaminhando. Já passei a não ter desejo mais de drogas, de prostituição. Tudo começou a se encaminhar. Então já me distanciei das más amizades. Hoje a vida de Letícia em nada se assemelha ao passado de dor e sofrimento que por tanto tempo fizeram parte de sua história. Paz, tranquilidade e realizações são conquistas que ela goza ao lado daqueles a quem ama. Realidade viabilizada através da fé que aprendeu a usar, seguindo os ensinamentos recebidos na Universal. Sabe, hoje eu tenho paz dentro de mim, eu tenho alegria, eu tenho amor. Eu achava que isso era apenas uma palavra, eu achava que nem existia. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma comunhão com a minha família também que eu não tinha. Eu sou carinhosa com a minha mãe, com a minha avó, hoje nós somos amigas. E hoje eu respeito a minha família. Então assim, graças a Deus, hoje eu tenho razão de viver. Hoje sim eu sou feliz. Quem pode entender a mente os conflitos das mulheres, senão a própria mulher? Sensibilidade e força ao mesmo tempo. Coragem junto a fraquezas e medos. Dúvidas e ansiedades. A mulher de hoje tem sido pressionada pelas cobranças e responsabilidades. Muitas, incompreendidas, carregam sozinhas um peso com o qual não sabem o que fazer. Nós, mulheres, queremos ajudar você.
Escreva o que você tem enfrentado e que tem tirado a sua paz. Desabafe as suas lutas e dúvidas. vocêmulher@r7.com. Então vamos lá, Kátia, brigas e traições. Foi exatamente isso que você viveu na sua vida sentimental? Isso, exatamente. Começou com quantos anos, Kátia? A partir de 15 a 16 anos que começou essa vida, né? Tribulada, uma vida conturbada realmente que eu vivia, né? Menina ainda, né? Moça. Tava começando a aprender a viver. A viver. Exatamente. E aí já foi para um relacionamento. Isso. Fui para um relacionamento muito nova, não tinha experiência, nunca namorei, não sabia como que era se apaixonar realmente, eu não sabia, né? E é onde eu comecei muito nova, tipo, eu não tinha uma perspectiva de vida de pessoa também, né? Que eu carregava isso dentro de mim e era uma coisa que eu tentava mostrar, né? No caso, quando comecei a namorar, né? Convivendo com essa pessoa. Vocês já foram com 15 anos, você já foi morar junto ou não? Isso, já saí da casa dos meus pais nova. Eu já saí para morar com ele, para conviver com ele. E o que te deu tanta certeza, assim, né? Porque geralmente leva um tempo, né, pra gente. Porque o namoro é para isso. É verdade. É para você conhecer e ver se realmente batem os objetivos, pensamento. Pra gente evangélico, se é a mesma fé, se a pessoa tem os mesmos pensamentos, se vai somar na sua vida mesmo, né? Te abençoar. Isso. Mas você não teve essa precaução. Não tive. Eu não olhei para ninguém, para nada. Não olhei para as consequências futuras, né, que aconteceram. Mas por que você queria sair da sua casa? Tinha algum problema na sua casa? Sim, tinha. Era algo que eu tentava sair daquela convivência da minha família para ver se eu tentasse conseguir ser feliz, né? Saindo da minha casa dos meus pais, eu pensando na minha cabeça, vou ser feliz, ter essa pessoa que eu gosto, eu amo ele, né, na minha cabeça, né? E vai ser diferente. Mal eu me enganei, que realmente foi assim, eu quis sair de um lar que tava, né, brigas, divisões, né, dentro de casa, e lá aconteceu totalmente o pior também. Foi acontecendo o pior, que eu nem esperava. Você trocou 6 por meia dúzia. Sem pensar. Sem pensar, Sem pensar se realmente estava bom, se ia ser da forma que eu esperava. Então, foi dessa forma. Quer dizer, você tinha uma carência, tentou suprir, estava tentando suprir essa carência numa outra pessoa que você malemar conhecia, né? Porque não conhecia a tal ponto de trazê-lo para sua vida, mas ainda assim o fez. Sim. E aí, provavelmente, né? Ela pensou que seria diferente. Porque na casa dela, ela via tudo aqueles problemas, aquela situação. Então, eu acredito que você foi e falou, não, vai ser diferente. Eu não vou ter esses problemas, né? Isso. Porque aí, né, a gente pensa assim, sou eu que vou dominar a situação agora. Então, eu não vou permitir que esses problemas que estão hoje acontecendo com os meus pais, aqui na minha casa, venham ter na minha vida agora. Isso. É esse pensamento, foi dessa forma mesmo, exatamente. Que a gente vai com esse pensamento, né? Foi desse jeito mesmo. Pensando que ia dar tudo certo, pensei que ia ser uma pessoa que ia me respeitar, me amar. Aí onde que eu vi que não foi da forma que eu pensei. Depois de quanto tempo vocês juntos? Depois você percebeu que aquele sonho encantado não já estava encantando tanto? Depois de 3 anos. Então, 3 anos até que vocês viveram bem. Conseguimos, assim, relevar. Eu consegui relevar. Eu não sabia como que era o temperamento dele, ele não sabia como que eu era. Aí ali eu fui conhecendo realmente quem era aquela pessoa, né? Que eu joguei tudo pro alto, família, vida, estudos, parei toda a minha vida para me dedicar a esse namoro, tudo. Sem pensar, de forma alguma. Não pensei nas consequências. Kátia, mas aí esses 3 anos, então, até que vocês viveram bem. Assim, não era bem exatamente. A gente conseguia levar um ao outro. Por quê? O que acontecia? O que às vezes eu nem passava pela minha cabeça começou a passar. Dele sair e me deixar sozinha. Os ciúmes começaram. Ele, no caso, era mais ciumento, muito possessivo, no caso.
E onde ele era ciumento, eu não poderia, às vezes, tinha minhas amizades, eu não poderia ir conversar. Às vezes assim, né, eu convivo normal. Não tinha isso não tinha isso no meu relacionamento com ele. Aí ele começou a cortar, te impedir isso de ter uma vida social com os amigos. E eu também fazia o mesmo. Que ele começava a colocar certos limites para mim, eu também colocava certos limites também para ele, né? Que ele chegava, saía, me deixava sozinha em casa. Eu falei assim, então vou fazer o mesmo. Começava a passar diversos pensamentos, né? Você era insegura. Eu era insegura. Insegura, depois passei a ser uma pessoa ciumenta também. Que eu não era. Até certo ponto você tinha aquela confiança. Não, a pessoa que eu escolhi para conviver comigo, então... Aí começou a ter insegurança, o ciúme. Comecei a ser muito nervosa. Tinha um temperamento muito nervoso dentro de casa. Ele falava, eu é B, C, D. Não tinha um ponto. Era sempre... Tudo começou a sair do seu controle. Exatamente. Né? Mas eu vou te pedir um tempinho, que agora nós vamos a um intervalo programado e a gente já volta. Carreira. Aparência. Sucesso e dinheiro. Você consegue tudo o que precisa e não tem o que mais quer. A felicidade no amor. Seria isso herança dos pais ou azar na vida amorosa? Saiba como quebrar este ciclo negativo na Terapia do Amor. Quinta-feira, 20 horas, com Renato e Cristiane Cardoso. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Acesse terapiadoamor.tv. Kátia, e quando começou, quando você viu esse sonho vindo abaixo, né? Saindo do seu controle, porque agora você já se tornou uma mulher ciumenta, sim, coisa que você não era. Agora possessiva, porque você já estava ditando o que ele iria fazer, como ele já estava falando com quem você deveria falar, onde você deveria estar. Sim. Então, quer dizer, agora a situação já... Saiu tudo fora do controle, já realmente. Se tornou um pesadelo, agora sim, já começou um pesadelo. Começou o pesadelo, aí aonde, através dos ciúmes dele, tanto os meus ciúmes também, aí juntou aquela bola de neve. Aí onde começou as discussões, brigas físicas também. Chegar a esse ponto, né? Aquele amor, aquela paixão que a gente tinha, começou a ter o quê? A desavença dentro de casa. Ele já não passava mais respeito, também não passava mais respeito para ele. E é onde, mesmo assim, a gente não saía de perto do outro. Brigava, mas queria estar ali, né? Queria estar de qualquer forma, não dar o braço a torcer. Mas realmente, vocês sentavam e conversavam? Eu tentava. Eu tentava, mas ele não queria ouvir, não queria entender. Até tinha momentos que ele falava para mim, eu quero mudar essa situação, mas eu não consigo. Aí eu falava, mas eu tô tentando também, mas eu vi que também o problema não estava só nele, também estava em mim, mas eu não reconhecia. Por eu ver aquela vida de aparência, aquele egoísmo meu da minha parte também, né? Que eu tinha que reconhecer que eu estava errada. Ele também, tinha que sentar, poder compreender o que estava se passando. Às vezes a gente não tinha nem tempo, porque com as advências, as brigas, a falta de respeito dentro de casa, então aquilo ali já passou algo só ver por parte de outras pessoas, assim, né? Alguém falar, mas comigo não existia mais. E quando você diz aparência, por quê? Porque para os vizinhos, para os familiares, vocês se mostravam bem um casal 20, né? Isso, era isso mesmo, um casal 20, porque às vezes tinha momentos que a gente estava brigado, dias sem se falar, aí quando via familiares ou amigos, a gente ficava perto um do outro, dava a mão, conversava, eu pensava até que ele mudava de ideia, mas depois ele se transformava. E eu também já ficavam sozinhos? Isso. Mudava, a gente se transformava um com o outro. Mas era o quê? Era um nervosismo que você não conseguia controlar? Vinham pensamentos? Como que era isso interno? Isso interno era um medo de não dar certo, um medo de tudo aquilo ali por água abaixo, né? Não saber estruturar uma vida, né? Um casamento com uma base, né? E também era um nervosismo de ver a situação, né? Que eu tentava, mas eu não conseguia. E ele fica também agressivo, nervoso, temperamental, ver a reação dele, eu mostrava o mesmo.
o mesmo de descontar. Já que ele está sendo nervoso, você é nervosa também, não vou ser aquela pessoa paciente. Eu não tinha paciência. Quer dizer, você... eu não vou aceitar que ele me trate assim. Isso. Mas a sua maneira de repente, conduzir aquela situação, piorava. Verdade, era dessa forma mesmo. Dessa forma. E eu pensava que eu estava certo, por tentar querer conversar, tentar passar. Não, vamos mudar, vamos... Mas não adiantava. Mas não era de uma forma calminha, como você está falando agora. Hoje não. Vamos tentar mudar. Não era assim. Não era assim. Era gritando, da forma que a pessoa entender. O que ele faz, do jeito que ele fazia, você eu fazia às vezes pior. Eu tratava ele um pouco mais pior do que a situação ocorria mesmo. Tinha momentos que eu ia pra cima dele. Você não vai fazer isso comigo. Eu não preciso. Há situações que quando eu lembro, eu falo assim, eu passei por isso, meu Deus. Eu acho que não sei. E tem hora que eu me pego não pensando, se vê, não né? me se vê. Não consegue se ver. Como que eu pude fazer isso? Por que eu tomava essa atitude? Realmente, eu me parava assim, mas depois eu me arrependia. Mas por eu não ver mudança da parte, eu esperava alguma mudança da parte dele para mim poder mudar. Mas como eu não via, eu era um pouco mais temperamental do que ele. Né? Eu não aceitando a situação, ele tratar, às vezes, tipo, desmerecer como pessoa e como mulher, né? Convivendo ali com ele. Então, para mim, eu via que não tinha jeito. E, Kátia, você se pegou em alguma situação assim, chorando e falando, não, da próxima vez eu vou agir diferente, eu vou ser diferente? Eu sempre chorava, sempre mostrando, não, dessa vez eu vou respirar fundo. Quando eu tentava, aquilo desabava. Desabava de uma forma que é uma coisa de eu tentar construir um castelo, onde eu estava terminando a ponta da base, ele desmoronava. Ali eu não conseguia. Eu vi que com a minha força, da forma que eu agia com ele, eu não ia conseguir. Né? Aonde veio o quê? Eu tentei procurar ajuda, tentei procurar, né, pessoas para poder me ajudar, mas eu não tinha isso. Né? Eu não tinha. Isso dentro de mim falava mais alto, o desespero, o nervosismo, para tentar mudar aquela situação que ocorria dentro da minha casa. Né? E ninguém nunca tinha percebido nada? Percebiam, mas eles não tinham como me ajudar, porque era algo que também era interior, dentro de mim, que eu tinha que vencer isso, né? E eu não sabia como fazer e como agir, né? Dessa forma. E a gente sabe, né, Thaís, que é exatamente isso que acontece. A Kátia aqui falando, eu tô aqui pensando. Muitas mulheres, quantas não estão assistindo a gente agora e estão se perguntando, eu também passo por isso, mas eu não consigo, eu quero mudar, eu preciso mudar. Porque a gente sabe, né, Kátia? Sim. Você vai contar essa segunda parte, que é a melhor, né? Que a gente depois vê a transformação, o resultado. Sim. E isso nos faz parar e falar, por que eu não conheci isso antes? Verdade. Por que eu não vi isso antes? Sim. Mas a pessoa se vê sem força diante da situação. E aí ela começa a cobrar do parceiro uma mudança que deveria começar nela. Verdade. Né? É uma mudança que a gente sabe que um dos dois tem que ceder, senão não vai dar certo. Verdade. E quando os dois ficam nessa guerra, é você que tem que ceder, não, é você que tem que ceder, a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Alguém vai ter que abrir mão do orgulho, né? Que aí entra o orgulho, aí ficam os dois emburrados, aí vai passando o tempo, ficam sem se falar, né? Verdade. E não tem jeito, esse papel é da mulher, né, Kátia? É verdade. Cabe à mulher. Você vê que pra gente foi dado um poder, a gente consegue fazer com que uma tempestade se acalme. Só na mudança do tom da nossa voz. Verdade. Né? Então não tem jeito, cabe à mulher, cabe um dos dois renunciar. E ainda assim, se de repente você é um homem que está nos assistindo e está vendo que essa atitude não está vindo da sua esposa, tome você uma atitude, né? A gente sabe que é possível. Quantos testemunhos a gente vê aí que quem começou a lutar primeiro foi o marido, né? Então, a gente vê que vale a pena. Verdade. Então, depois dessa tempestade, você viu que alguém teria que ceder. Isso. Porque vocês já tinham brigas físicas e a gente sabe que quando o casamento chega a esse ponto, eu acho que é bem complicado. É um ponto
que caminha mesmo para o fim, né? Isso. Porque que referência, quando já existem os filhos, que referência esses pais estão sendo para os filhos, verdade. Né? E vocês viram que se não dessem um basta, mesmo porque se amavam, porque quando estavam longe, queriam estar perto. Exatamente. Né? Quando estavam perto, não conseguiam lidar com as diferenças que existiam entre vocês. Verdade. E aí, como que aconteceu? Quem deu o primeiro passo de ceder? Realmente, que nem vocês dizem, a mulher tem que dar o primeiro passo, ela tem que ceder. Então eu tive que até me sacrificar, porque era algo dentro de mim que não entrava, eu não conseguia ter força realmente. Foi aonde que eu recebi. Você pensava o quê? Por que você fala, você relembrando essa Kátia, você consegue lembrar esses momentos de lutas? Porque eu orgulho um pouquinho, Eu né? era orgulhosa. Eu era, realmente, eu tinha um gênio assim dentro de mim, muito orgulhoso. Ele falava, eu nem me importava, debochava, virava o rosto. Também tinha momentos que eu não me importava. Ele tentava também fazer a parte dele. Eu olhava assim, eu não quero saber, eu não quero conversar. Eu emburrava. Aí teve um momento que realmente, assim, do jeito que tá, não vai dar certo. Se a gente continuar, eu pensando dentro de mim, se a gente continuar assim, a situação é separar. Ele viver a vida dele, eu viver a minha, e só ver o que ia acontecer, né? Foi o que eu pensava dentro de mim. Então eu cedi, eu tive que ceder, de poder relutar contra a minha vontade, contra esse gênio meu que eu tinha de ser orgulhosa, de ser teimosa, de brigar, discutir. Eu tive que ir mudando aos poucos, não foi fácil. Então, mas espera aí. Eu acredito, porque essa pessoa que está em casa assistindo, ela fala assim, como que ela cedeu, se antes ela não conseguia? Como que você conseguiu? Quem te convidou? Como que você teve acesso à Igreja Universal? Então, eu tive acesso através da minha mãe. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente sabe, né, que sozinha a gente não consegue. É verdade. Né? A gente depois, com as armas da fé, que a gente consegue administrar, primeiro aqui dentro. Primeiro é interior. Verdade. Depois que externa isso, né? E como que começou? Porque você só teve forças depois de começar a agir a fé. Isso. Ou não? Foi sozinha? Não, não fui sozinha. Não consegui de forma alguma sozinha. Eu, por espontânea vontade, assim, eu não ia. Até teve várias vezes de eu receber o convite de chamar, não, eu sei que você está sofrendo. Eu mesmo assim, com orgulho, eu não estou precisando de ajuda. Eu falei assim, eu não preciso de ajuda, eu vou fazer da minha forma. Mas fui relutando, aonde recebi uma palavra. Foi uma palavra que mudou esse meu interior de buscar ajuda, e eu consegui. Você tem que buscar por você, né? Para você mudar primeiro, você tem que mudar. Aí eu vou te pedir só um tempinho, peraí. Porque assim como um dia você recebeu um convite, hoje nós também, agora no Você Mulher, a gente está recebendo via e-mail algumas cartas pedindo ajuda. Então, assim como você recebeu um convite, hoje nós também vamos estender esse convite a essa amiga que mandou uma carta para a gente. Para você que está ligando agora, nós temos um e-mail, vocemulher@r7.com. E se você quer dividir experiências, está precisando de ajuda, você pode mandar tanto no e-mail como você pode também ligar, que existem um grupo de esposas de pastores à sua disposição, no 5644, no 5210. Se você não quiser se identificar, elas vão te chamar de amiga, mas com certeza você vai receber uma palavra sim, de uma amiga para uma outra amiga, tá bom? Mas nós vamos à carta agora. Oi, eu me chamo Maria. Eu e meu namorado brigamos muito. Ele vive me xingando, me humilhando. Eu queria que ele me amasse, tanto que eu amo ele. Queria que ele me respeitasse. A gente vê que a Maria, basicamente, era a mesma vida que você, né, Kátia? Isso. Por isso, Maria, boa tarde. Não fique se humilhando, não fique se inferiorizando, né? Pelo amor dele. Se valorize, cuide de você primeiro. Trate primeiro dentro, né? Hoje, nessa quinta-feira, aqui na João Dias 1800, nós temos uma palestra da Terapia do Amor toda especial. E que você vai tratar o seu interior primeiro, para você saber vencer essa situação. Tá bom? Fica o nosso convite.
É isso mesmo. Foi assim que você fez, né, Kátia? Isso. Você aprendeu a vencer, primeiro aqui dentro, Isso. depois externou. Foi, dessa Como forma. que começou? Você estava falando que a sua mãe... que você já tinha recebido alguns convites. Isso, já tinha recebido uns convites de pessoas que conhecia, via o meu caso, né? Por eu sempre quando as pessoas chegavam na minha casa lá, me deparava chorando, em prantos. Porque teve situações que era só chorar. Não tinha nem como mais falar, agir. A minha situação era só chorar, chorar, chorar. Até que recebi convite da minha mãe, recebi convite de familiares da parte do meu esposo também, que já iam para a igreja, já tinha aquele vínculo da fé. E eu recebi realmente recebi, vamos dizer assim, a porta que eu estava precisando para mudar. Aí elas fizeram o convite para mim, me chamaram. Eu falei, eu até me lembro como se fosse, né, ontem assim, você quer mudar de vida? Eu falei assim, eu quero. Aí é onde eu fui até um pouco assim, se realmente o que vocês estão buscando vai mudar a minha vida, então eu vou ver no que vai dar. Eu falei dessa forma, vou ver no que vai dar. Se mudar, eu vou ficar, vou permanecer. Mas se não mudar, eu não volto nunca mais. Fui assim, falei de uma forma, porque eu já estava, né, não tinha mais perspectiva do meu casamento, não tinha, já era uma pessoa já frustrada, não tinha mais o que dizer e o que viver, né? Eu já estava, eu quero a solução para os meus problemas. Se lá for o lugar, então vou continuar buscando, né? Foi aonde que eu recebi uma palavra. No primeiro dia eu saí de casa chorando, voltei feliz. Voltei com uma alegria que eu nunca tive na minha vida. Lembro como se fosse ontem, às vezes eu pego com meu esposo, me lembro, eu falo assim, eu nunca me senti tão feliz no dia, a primeira vez que eu fui buscar, através de um convite, foi a transformação do meu interior para a minha vida, né? Então, eu busquei aquela palavra de fé, de ânimo, me ajudou no primeiro instante. No primeiro instante me ajudou o quê? A palavra de você vai conseguir. Teve momentos que eu pensei, alguém está falando da minha vida, porque está falando da minha história. Você está passando por isso, está sofrendo, o seu casamento está assim, tem uma pessoa que não respeita você, não valoriza você como pessoa, como mulher. Aquilo ali, nossa, está falando a minha história. E foi ali que eu falei, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu tenho a certeza que essa fé e esse Deus que eles falavam vai mudar a história da minha vida. E eu coloquei toda a minha força. E aí você foi colocando em prática o que você aprendia ali nas reuniões. Exatamente. Porque depois você, no comecinho, né, você mencionou que você começou a mudar as suas atitudes. Isso. Mudei tanto as minhas atitudes, mudei o meu jeito de falar com ele, o jeito de expressar, até algo que ele olhava para mim e perguntava, porque as minhas vestimentas era algo um pouco muito extravagante, que eu tentava chamar com aparência, né? Chamar com roupas assim, às vezes muito, sabe, extravagante, roupas, porque era o meu jeito. Eu tentava chamar a atenção de alguma forma, não somente das pessoas, mas dele também, para ver se ele começasse a ter olhos para mim, né? Tentar mudar de alguma forma, de alguma né? forma eu fazia, eu mudava a cor de cabelo, era a roupa, sempre estava gastando dinheiro para mostrar uma beleza por fora, mas não tinha aquela beleza por dentro, né? E aonde ele vendo no dia que eu fui buscar, saí chateada, triste, vi um semblante mais alegre. Chegou em casa, já encontrou outra Kátia. Encontrou. Ele assim, realmente, é você mesmo? Eu falei, sou eu. A pessoa que você quis para sua vida é a mesma pessoa. Só que a partir de hoje mudou. A partir de hoje você vai ver uma outra mulher, uma outra pessoa. Ele falou assim, eu não acredito. Assim, já que você não acredita, então vem também comigo, para você saber de onde que eu vim. O que eu estou buscando que está fazendo a diferença a partir de hoje. Até que despertou uma curiosidade também nele. E ele quis ir junto comigo também. Foi com o tempo assim, primeiramente eu falei, ele depois foi me acompanhando também. E ele foi vendo, mudando as minhas vestimentas, o meu modo de falar, o meu modo de expressar com ele. A calma que eu não tinha. De forma alguma. O domínio, ele falava, né, daquela situação, o domínio falava, das palavras. Eu respirava fundo, olhava assim para ele, tudo bem. E algo que às vezes até as pessoas, familiares da minha casa via eu muito nervosa, explosiva, aquela calma, aquela paz que eles até desacreditaram, mas eu fui colocando em prática dia após dia, não foi fácil. Eu pedia sempre força, eu quero receber isso, essa mudança, essa transformação para minha vida, e eu consegui. Né? Eu pensava que ia ser algo impossível, né? Mas eu consegui receber essa direção,
comecei a me valorizar como mulher, como pessoa, comecei a pensar também em mim. E eu coloquei, como diziam nas reuniões, para mim mudar o meu interior. Eu coloquei isso, eu vou mudar primeiro o meu interior por dentro, depois o por fora vai se refletir constantemente, né? E é isso mesmo que acontece. Então, a gente, infelizmente, está chegando ao final do programa e a gente estende esse convite, essa alegria, essa paz, essa transformação que hoje a Kátia e o marido, a casa dela, pode desfrutar. A gente convida para que você também possa desfrutar desse bem maior. E esse controle que ela menciona, essa segurança, essa autoestima elevada, que até a Maria, né, tá. Porque quando você coloca a sua vida na mão de uma outra pessoa, realmente é isso que acontece. Os fracassos são inevitáveis, mas quando você tem domínio dela, aí sim, quem dita é você. E isso só a fé nos dá, essa força, essa coragem, essa autoestima para cima sempre, só o nosso Deus. Então, por isso eu te convido. Hoje, numa Igreja Universal, você pode participar de uma reunião na Terapia do Amor, que é uma terapia mesmo. Cuida da sua alma, do coração. Eu tenho a certeza que você não vai sair da mesma forma que entrou, tá bom? Então fica aí o nosso convite. Amanhã a gente está de volta. Deus abençoe você e toda a sua casa. Tchau!